Pessoal, hoje o Real Madrid acabou de passar um vexame, tomando uma goleada de 3-0 do Arsenal. E após o jogo, o técnico Carlo Ancelotti soltou o verbo e elegeu o grande culpado por essa derrota vergonhosa. Fica até o final para ver, em detalhes, todas as palavras do Ancelotti, os gols da partida. E no final quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Que vexame, pessoal! O Real Madrid acabou passando uma das maiores vergonhas da história do clube. Se continuar jogando como jogou hoje, acho quase impossível reverter esse placar de 3-0 no Bernabéu. Sabemos que o Real Madrid costuma virar esses jogos na Champions, mas dessa vez, com o time jogando tão mal, vai ser muito difícil. Nas últimas 4 partidas, o Real venceu apenas uma, perdeu 2, empatou outra e sofreu incríveis 11 gols. E nesse jogo de hoje, era para ter sido fácil uns 5-0, ou até mais, se não fosse o Courtois, que estava iluminado. Fez defesas absurdas e salvou o Real de uma goleada ainda maior. O time simplesmente não conseguiu criar nada no jogo. Teve uma ou outra jogada do Vini ou do Mbappé, mas no geral, nenhum jogador conseguiu fazer a diferença. O resultado foi um verdadeiro vexame para o Real Madrid. Agora confere aí as defesas monstruosas do Courtois e os gols da partida. E aí, pessoal? Para muita gente, o grande culpado de tudo isso é o Ancelotti. E de fato, quem pensa assim não está errado. Nessa temporada, o Real Madrid jogou mal coletivamente em praticamente todos os jogos. O que resume o time é a dependência de uma jogada individual do Vini, do Mbappé ou do Bellingham para vencer. E foi assim o ano inteiro. Só que agora enfrentaram um time muito bem organizado coletivamente e as jogadas individuais não funcionaram. Nem do Vini, nem do Mbappé. Resultado? Vexame. Agora se liga nas palavras do Ancelotti após o jogo. Muita coisa pode acontecer no Bernabéu. Se você assistir ao jogo de hoje à noite, não vai achar que é possível. Mas ninguém pensou que o Ricci faria 2 gols de falta. Temos que acreditar. O Arsenal mostrou mais comprometimento, melhor qualidade e mais união. Claro que é um resultado muito ruim, mas agora é pensar que temos a volta. E na nossa casa, coisas malucas acontecem. Vamos lutar. Faltou futebol hoje. Depois do segundo gol, caímos muito. Agora... O Declan Rice de falta, o segundo, uma pintura, né? E o Mikel Merino, que tem jogado emprestado aí a função de centroavante, né? Marcando o gol do 3-0. É claro que é um placar grande, né? Mas a atuação do Real Madrid, de novo, foi uma atuação muito ruim. Se o placar ele é muito diferente daquilo que a gente imaginava, de qualquer perspectiva que a gente pudesse trazer antes do jogo, a atuação do Real Madrid não, ela é igual a muitas outras nessa temporada, que é uma atuação de coletivamente ruim, é um time que coletivamente tem jogado muito mal e que campo para esses jogadores, e aí eles são letais, né? Vinícius, Rodrigo, Mbappé, enfim, com espaço eles podem decidir. Agora, o trabalho em si nessa temporada, né? Eu acho que é o que é o mais preocupante, né? O Real Madrid está vivo ainda em 3 frentes, é o vice-líder do Campeonato Espanhol. Nesse fim de semana ele tropeçou, o Barcelona tropeçou também, então a distância não saiu ali daqueles 3 pontos, né? E na Copa do Rei ele está na final, onde ele vai enfrentar um Barcelona que já o surrou 2 vezes nessa temporada, que foi isso que aconteceu nos confrontos entre Real Madrid e Barcelona. O Real Madrid foi atropelado, não é que teve um jogo ali disputado e o Barcelona ganhou, não. Foi 4-0 no Campeonato Espanhol
E na Supercopa foi 5-1, né, Bruno? Uma coisa assim, 5-2. Sim, foram duas pancadas fortes. Duas porradas no placar e no jogo em si, né? De amplo domínio do Barcelona, enfim. E aí, tudo isso, Chacon, pra dizer que é um trabalho ruim do Ancelotti nessa temporada, na minha opinião. Um trabalho ruim. É um trabalho onde ele não consegue encontrar soluções. Ele não consegue fazer o time jogar bem coletivamente. O Real Madrid tem bons resultados, tá numas quartas de final de Champions, pode ganhar o Campeonato Espanhol, pode ganhar a Copa do Rei. Em resumo, até antes desse jogo, né? O Real Madrid poderia vencer tudo nessa temporada. A Champions vai ter que depender de novo de um milagre aí pra passar, né? E que não seria, pra mim, pelo menos, avaliado como um bom trabalho. Não foi, não vem sendo. E o Real Madrid tem vários jogos grandes em que ele foi mal ao longo dessa temporada. O Real Madrid perdeu pro Milan na primeira fase da Champions em casa. O Real Madrid tomou 2-0 do Borussia Dortmund. E aí, de novo, os talentos foram e resgataram o time para virar aquele jogo no Bernabéu. Citei aqui já as duas porradas pro Barcelona. No Campeonato Espanhol já não tem tantos jogos assim tão difíceis, né? Mas o Real Madrid por pouco não perdeu uma classificação à final da Copa do Rei contra a Real Sociedad na semana passada. Tomou 4 gols em casa da Real Sociedad, que é um time que tem uma média de gols baixíssima, um time muito bem treinado, mas é um time que tem uma média de gols muito baixa, né? Um time que faz 1, 2 no máximo, fez 4 no Real Madrid. E aí muita gente olha pra isso, né, e fala, pô, mas o Real Madrid tem muitos desfalques nessa temporada, né? E é verdade. O Real Madrid não tem o Carvajal, mais ou menos desde o início aí da temporada, né? Teve uma lesão grave de joelho. Não tem o Militão, pelo mesmo motivo, desde o começo da temporada, mas tem bons jogadores, né? Teve a Alaba voltando, tem o Rudiger. Encontraram o menino, Raul Asensio, bom jogador da base do Real Madrid. Insistiu-se muito tempo com o Lucas Vázquez na lateral direita, que é um jogador que, na minha opinião, não tem nível para jogar no Real Madrid, muito menos de titular, muito menos numa posição que não é a dele. Então também tem muitos erros ali de montagem, e aí que dá para dividir, né? Diretoria, montagem do elenco, e acho que erros também do treinador, né? E o exemplo, para mim, melhor que refuta essa tese de que o problema do Real Madrid são os desfalques está do outro lado no jogo de hoje. O Arteta não tem o time completo do Arsenal desde dezembro, mais ou menos. Primeiro ficou fora o Saka, depois ficou fora o Martinelli, depois ele perdeu zagueiros, laterais. Hoje ele jogou com um garoto da categoria de base na lateral esquerda, o Lewis Skelly. Jogou com o Kivior. Deu assistência pro Mikel Merino. Jogou com o Kivior na zaga, que é um zagueiro também, assim, de um nível bem abaixo dos titulares, né? Porque o Gabriel Magalhães também tá machucado. Então, o Arsenal também tem vários problemas. Só que o treinador do Arsenal conseguiu encontrar soluções que o Ancelotti não conseguiu. Então, eu acho que isso acabou definindo um pouco desse resultado, né? 2 times muito desfalcados. De um lado, um técnico que foi capaz de trabalhar bem com os seus problemas, gerir bem os seus problemas e encontrar soluções. E um outro que, apesar de toda a sua história e de toda a trajetória vitoriosa que tem... Agora quero saber de vocês. O que acharam de tudo isso? Quem você acha que é o grande culpado pela derrota do Real? Comenta aqui embaixo e bora discutir.